Bom dia a todos e todas. A gente encerra aqui a oficina hoje com chave de ouro. Antes de iniciar o nosso assunto do dia, alguns recadinhos iniciais clássicos. As redações da semana a gente vai devolver ainda, acho que vocês escreveram, foi FUVEST 2019, né? Fresquíssimo aí o tema. No encontro passado eu tinha uma questão com vocês, que era o Enem 2019, eu acho, não lembro agora, que tinham dois temas que eu não consegui descobrir por quê ainda, mas eu vou conseguir. Eu não, na verdade, não investi muito em tentar descobrir, mas eu vou fazer isso, e assim que eu conseguir achar uma resposta, eu mando no grupinho lá do WhatsApp. As redações que vocês escreveram na semana, a gente ainda está em fase de comentários, mas elas vão ser devolvidas todas. Caso até o fim dessa semana não sejam devolvidas, vocês podem escrever para a gente, por gentileza, para perguntar se houve alguma coisa, se ela se perdeu por aí no meio do caminho. E aí acho que é isso. Hoje o tema vai ser sobre os critérios de redação do Enem, e quem vai cuidar desse assunto com vocês é a professora Viviane. Eu estou aqui, qualquer coisa, mas ela é que vai conduzir aí essa explanação. Queria começar dizendo, então, que a oficina, nessas condições, sobretudo, né, de crise sanitária, de afastamento, de todas as crises possíveis, ainda assim foi possível acontecer. Eu acho que a produção de vocês é um sinal muito tocante para a gente, muito bonito. Eu estava conversando com a Vivi ontem sobre isso. São produções muito, muito interessantes, e acho que a gente foi brindado aí em participar desse processo com vocês. Acho que vocês, de algum modo, trouxeram, e aí eu estou pensando, por exemplo, nos meus alunos e alunas da escola, que estão no 9º ano, tem gente do 7º ano que está escrevendo redações. Isso traz elementos muito, muito interessantes para a gente pensar o que é a oficina e como é que ela se porta, como é que ela aparece para vocês, né? E então tem essa galera lá do 7º ano até o 9º, e passando para o pessoal do ensino médio, que está indo, a gente que está no 1º, 2º, 3º, que já está na 2ª, 3ª tentativa de vestibular. E aí você vê os níveis de maturidade e todo o processo de escrita desde o começo com vocês. É muito enriquecedor para a gente. Eu acho que é um grande presente para a gente que trabalha com educação, poder escutar vocês no texto e acompanhar esse trajeto de pensamento de vocês. Então, de antemão, é um pouco isso. E aí, no final, eu volto a conversar com vocês. E o que a professora Viviane vai trazer hoje, de algum modo, a gente estava até falando um pouco disso, é uma espécie de síntese desse processo. Acho que ela vai tocar em pontos que, de algum modo, a gente tocou aqui de outras maneiras, mas que faz parte aí dessa cobrança direta que o vestibular vai ter para vocês. E a gente escolheu trabalhar com o Enem por uma questão prática e lógica. A maioria de vocês está prestando. O Enem é o maior volume de produções também de vocês. A maioria fez muito mais Enem do que FUVEST. Então, acho que o interesse está muito mais focado aí. Mas qualquer dúvida sobre a FUVEST também a gente pode ir conversando ao longo do tempo. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para a professora Viviane. Vivi, você vai me dando um toque aí, eu vou passando os slides aqui, tá bem? Bom, tá bem, tá certo. Então, bom dia a todas, né, e todos.
Se bem que agora acho que estamos com quem? Com a Camila e com a Tainá, né? Mas como ficará gravado, já de antemão, cumprimento a todos e todas. Então, como o professor Fábio já mencionou, hoje a gente vai falar sobre os critérios de avaliação do Enem. E aí pode até passar para o próximo slide, Fábio, por favor. Então, assim, por que falar sobre critérios de avaliação, né? Esse, como o professor Fábio já disse, especificamente sobre o Enem, mas é importante conhecer os critérios de avaliação de uma prova que você vai fazer, né? Porque isso pode ajudar a gente a garantir um resultado melhor na hora da prova, por dois motivos. Né? O primeiro motivo é porque você já conhece previamente o que a prova vai cobrar de vocês, né? Em termos de conhecimento. E uma segunda coisa é que esses critérios, eles não aparecem do nada. Eles são critérios que consideram aspectos importantes do conhecimento e que são cobrados dos alunos do ensino médio. Né? Então, por isso a importância da gente falar sobre os critérios de avaliação do Enem. Bom, como um todo, né? Do Enem, porque nós vamos falar hoje especificamente do Enem. Então, antes de a gente falar sobre os critérios da redação especificamente, eu gostaria de falar, de trazer aqui para vocês um pouquinho sobre os critérios das questões de múltipla escolha que o Enem traz na prova, que seria a teoria de resposta ao item, ou TRI, né? Então, pode passar, Fábio. Então, primeiro, eu vou falar sobre a teoria rapidamente, né? Sobre a teoria de resposta ao item e como é que esses critérios são organizados. Depois eu vou falar sobre as competências, né, cobradas na redação, ou os critérios, né, da redação, que são diferentes, né, dos critérios adotados nas questões. E falar rapidamente sobre a nota geral do Enem. Então, pode passar, Fábio. Então, pode passar mais um, por favor. Então, o que seria a teoria de resposta ao item? Né? A teoria de resposta ao item é um modelo estatístico que consiste em identificar a proficiência do aluno de maneira quantitativa e qualitativa. O que isso significa? Uma avaliação quantitativa seria a quantidade de erros e acertos, que o Enem considera, porém, não apenas esse modo de avaliação. Ele também considera, faz uma medição qualitativa dessas respostas. Então, a gente um modelo estatístico que prevê um possível chute do candidato na prova. Pode passar, Fábio. E aí a gente se pergunta, né? Como assim? Como é que eles conseguem prever se o aluno chutou ou não a questão que ele respondeu na prova? Pode passar. E assim, espera-se que o aluno consiga acertar as questões mais fáceis e as mais difíceis de um conhecimento específico, nessa ordem. Caso contrário, o algoritmo entenderá como chute, diminuindo a nota do estudante. Então, como é que funciona esse cálculo, né? Em tese, se um aluno conhece, em tese não, né? Quando a gente conhece, domina um determinado assunto, o que se espera é que ele
saiba responder as perguntas mais básicas, que seriam as elementares, e que o Enem, no caso, considera que são perguntas mais fáceis, e, enfim, caminhando de uma forma progressiva para para as respostas, para o acerto de respostas daquelas questões consideradas mais difíceis ou complexas, né? Então, o que o Enem acaba fazendo? Ele adota não só o número de acertos, como essa lógica, né, que vem aí dessa teoria de resposta ao item, para poder considerar a nota do aluno. E aí a gente se pergunta, né, qual o objetivo disso? Pode passar, por favor. Quais são os objetivos do Enem adotar esse tipo de critério de avaliação? Então, assim, o objetivo da teoria de resposta ao item é atribuir uma nota mais justa para todos os estudantes. Além disso, também tem como objetivo tornar os resultados comparáveis ao longo dos anos, sendo possível acompanhar as escolas e o sistema educacional brasileiro. Então, há uma dupla justificativa aí, né, do porquê o governo, né, a prova do Enem aí, os organizadores adotaram essa forma de avaliar os alunos, o desempenho dos alunos, né? Então, o primeiro tem a ver com uma forma mais justa, né, com aqueles que estudaram, se prepararam para a prova do Enem, e uma outra justificativa para isso é a gente manter uma padronização aí dos índices educacionais, não só no Brasil, né, quanto também em relação ao ranking, né, de desempenho educacional do mundo global. Especificamente os países que fazem parte da OCDE, né, que é uma organização de desenvolvimento econômico, né, na qual o Brasil faz parte, e que baseia-se no PISA, que é um programa internacional de avaliação dos alunos, para poder ranquear esse desempenho de educação entre os países do mundo, né? Então, foi feito aí um alinhamento tanto dos critérios de avaliação aqui no Brasil, né, escolares, quanto também internacionais. Pode passar, Fábio. Então, assim, eu trouxe aqui, nós trouxemos, na realidade, né, estamos trazendo aí para vocês, um exemplo, né, desse cálculo da teoria, né, de resposta ao item, né. Agora vocês vão entender, né, o porquê da importância de falar sobre isso, né, aqui, além do que já foi dito, né, mas, assim, em termos mais práticos, quanto mais a gente responde questões tidas como fáceis, mais pontuação nós teremos na prova do Enem. Como assim? Então, o sistema, o algoritmo, o modelo estatístico da teoria de resposta ao item, ele classifica, no final da prova, todas as questões e considera quais são as fáceis, quais são as medianas e difíceis, né? Que corresponde a essa régua na apresentação em lilás, o roxo, que vai de fácil até difícil, né? Então, nós temos aí o exemplo da Amanda e do Pedro, mas que também poderia ser Pedro e Amanda, em que a nota da Amanda, olha lá, nós temos a mesma quantidade de perguntas, de respostas, aliás,
corretas e, enfim, a mesma quantidade de questões erradas nos dois, aliás, os dois candidatos aí apresentados, né? Só que a nota da Amanda, mesmo tendo o mesmo número de acertos do Pedro, a nota dela é maior do que a do Pedro. E a explicação está justamente nessa ideia do cálculo, né, do TRI, que evita o chute. Então, se é aquela lógica que eu havia comentado anteriormente, se o aluno ele domina um determinado conhecimento, o algoritmo ele entende que as respostas fáceis ele vai acertar. E ele pode acertar as difíceis também, mas acertar as difíceis e errar as elementares, que são tidas como as mais fáceis, não. Aí ele entende como chute, tá? E aí, dito isso, tem duas dicas na hora de prestar aí a prova do Enem que vale a pena a gente, vocês, né, todos nós que prestamos ou iremos prestar o Enem, precisa ter em mente, né? A primeira é para que a gente dê atenção para as perguntas fáceis, a fim de garantir uma pontuação maior na prova. Então, dê uma atenção a essas questões na hora da prova, né? Se você domina um conhecimento, foque, mesmo dominando, né, aquele conhecimento, dê uma atenção para as questões que apresentam conteúdos mais elementares, porque acertar essas questões vai garantir com que vocês, com certeza, tenham uma nota elevada, mesmo que vocês acertem as consideradas mais difíceis, tá? E uma segunda dica é, se você tiver em dúvida em alguma questão, prefira o chute ainda do que deixar em branco, né? Porque deixar em branco, a questão vai ser considerada. Então, é preferível que o candidato chute, né? Digamos assim não, que o candidato chute a questão para não contar como erro, né? O máximo que vai acontecer enfim, se você deu atenção para as mais fáceis e chutou aquelas daquele mesmo conhecimento, né, daquela mesma área de conhecimento, mas que são consideradas difíceis, o máximo que vai acontecer é você, enfim, errar a questão, que mesmo assim é melhor do que deixar em branco, né? Bom, eu gostaria de perguntar se alguém tem alguma dúvida até aqui, se ficou claro para vocês, antes de eu falar do próximo critério de avaliação, que é o da redação. Como é que está aí? Por mim, tá tudo bem. Tá tudo bem? Tainá? Também. Então tá. Então eu vou tocando aqui, tá bom? Então pode passar, Fábio. Bom, dito isso, agora finalmente nós vamos para os critérios da redação, né? Que é o nosso tema principal aqui, uma vez que a oficina é de redação. Então o Enem, ele avalia o desempenho dos candidatos através de 5 competências. Pode passar, Fábio. A primeira é o domínio da escrita formal da língua portuguesa. A segunda competência é a compreensão do tema, né, compreender o tema e não fugir do que é proposto. A terceira competência é selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. A quarta competência
analisada é o conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação, e o quinto é o respeito aos direitos humanos. Eu vou falar de cada uma delas, mas de maneira mais aprofundada, né, a partir desse ponto da apresentação. Mas, de antemão, eu já gostaria de comentar com vocês que, assim, bom, o texto ele é uma unidade de sentido única, né? Mas para que a gente consiga avaliar aí o desempenho dos candidatos, há essa necessidade aí, né, houve, né, a necessidade de uma divisão em competências para poder fazer essa avaliação aí das redações, né. E aqui eu já começo a resumir um pouco, a retomar alguns pontos que foram ditos pelo professor Fábio ao longo aí dos nossos encontros, né? Como eu li aqui para vocês, são 5 competências, e se a gente prestar atenção nessas 5 competências, e até na ordem que elas estão aqui, elas conversam muito com os nossos encontros, né? Uma vez que são aspectos de um texto e que foram bastante abordados aqui. Então, o domínio da escrita formal da língua portuguesa, eu vou falar um pouquinho mais adiante, mas tem a ver muito também com a adequação da nossa escrita ao tipo de texto cobrado, que é o dissertativo argumentativo. Na segunda competência aí, fala sobre o tema, e essa uma questão bastante frisada, que foi a de procurar não fugir do tema proposto, que é mais para frente a gente vai, mais detalhadamente a gente vai conversar sobre isso, porque inclusive é um critério que pode zerar a redação, por isso ele foi bastante frisado aqui. Então, nós vamos falar mais sobre isso a partir daqui. A terceira competência, que fala sobre selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos e opiniões e mobilizar argumentos em defesa do ponto de vista, tem a ver tanto com o roteiro de redação que foi apresentado aqui nessa oficina, quanto com a estrutura textual. Então, a gente vai falar sobre como é que o Enem vê isso, né, na prova em si. E aí, na quarta competência, os conhecimentos dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Nós também conversamos com vocês aqui, quer dizer, professor Fábio, que são os elementos coesivos, né, existentes aí, os elementos de coesão e coerência, que dão coerência ao texto. E, por último, aí, o respeito aos direitos humanos, que é um aspecto fundamental aí na produção de um texto dissertativo, argumentativo para o Enem. Então, a gente já pode passar, sabe? Bom, só tem mais uma coisa antes de iniciar, de fato, essa primeira competência, é que todas essas 5 competências, elas são divididas em níveis de desempenho, que vai de 0 a 200. Então, se a gente for ver, são 5 competências. Cada uma das competências vai de 0 a 200. Então, seria 200 pontos no máximo para cada uma dessas competências, que totaliza 1000 pontos, que é a nota máxima da redação do Enem. Tá?
Bom, então a primeira competência é domínio da escrita formal da língua portuguesa. Então, essa competência, nessa oficina, infelizmente a gente não conseguiu abordar tanto, né, aí essa questão gramatical do processo de escrita de vocês. Mas é um item que vale a gente dar uma atenção, porque uma das competências que são cobradas aí nas provas, né? Não só do Enem, quanto as provas de vestibulares e até de concursos também, né? Para quem pretende prestar. Então, só um minuto. Aqui. Então, eu vou ler o passo a passo aí com vocês e para ir explicando como é que eles avaliam, né? Como é que eles dividem essa avaliação em níveis, né? De desempenho. Então, aí, ó, 200 pontos. Demonstra excelente domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro. Desvios gramaticais ou de convenções da escrita serão aceitos somente como excepcionalidade e quando não caracterizarem reincidência. Então, eles vão observar se o aluno, o candidato, se ele conseguiu escrever um texto de acordo com o tipo de texto cobrado, que é o dissertativo argumentativo, e se também não é um texto que não apresenta nenhuma marca de oralidade, que é algo cobrado na escrita formal. Mas notem que ali no segundo período, né, desvios gramaticais ou de convenções da escrita serão aceitos, mas com excepcionalidade. Então, eles até aceitam um erro ou outro. Um erro excepcional, isso não vai fazer você deixar de tirar 1000 pontos nessa competência. Mas é um erro que não apresenta uma recorrência, diferente do segundo nível aí de desempenho, né, que é o de 160 pontos, que diz: demonstra bom domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro, com poucos desvios gramaticais e de convenções da escrita. Então, aqui já não é um erro excepcional, já há um erro, já há a presença de desvios gramaticais maiores do que a nota atribuída para aquela pessoa que cometeu apenas um erro excepcional, uma vírgula, enfim, uma acentuação. Nesse caso, do nível 160 pontos, já apresenta um número maior de erros, né? Então, o nível de 120 pontos demonstra domínio mediano da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Então, aqui o domínio é mediano, já não é um texto que não apresenta uma adequação gramatical de acordo com o que é cobrado na redação, na prova aí, né? Então, demonstra domínio mediano da modalidade escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro com alguns desvios gramaticais e de convenções de escrita. Então, o nível de 80 pontos demonstra domínio insuficiente da modalidade escrita formal da língua portuguesa, com muitos desvios gramaticais de escolha de registro e de convenções da escrita. Então, aqui, eles consideram como domínio insuficiente
uma quantidade de desvios muito grandes, né? Tanto sintaticamente quanto desvios de certas convenções, que são as regras ortográficas e demais questões de ortografia, né? E aí o nível de desempenho e o próximo nível de desempenho aí diz que demonstra domínio precário da língua portuguesa de forma sistemática, com diversificados e frequentes desvios gramaticais, de escolha de registro e de convenções da escrita. Então, nesse caso, é um texto que já possui uma quantidade de desvios gramaticais, assim, bem graves, né? E em várias classes gramaticais, enfim, acaba tendo uma pontuação muito baixa. E zero, né, que há essa possibilidade de pontuação aí, né, demonstra desconhecimento da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Aqui caberia só uma pequena ressalva, né, porque seria um texto que apresenta zero demonstração, digamos assim, de marcas formais no texto. Esse é um ponto um ponto discutível, né? Mas há essa possibilidade de pontuação aí na prova. Pode passar, Fábio. Eu acho que eu vou explicar melhor aqui. Pode passar mais um? Que é isso. Então, assim, lá na cartilha do candidato, fornecida pelo Enem, aí, pela organização do Enem, da prova, eles propõem ou apresentam algumas dicas para que o candidato se atente a determinados aspectos gramaticais aí, né, na hora de fazer a prova, né? O primeiro é em relação à construção sintática. Então, estruturar as orações e os períodos de seu texto, sempre buscando garantir que eles estejam completos e contribuam para a fluidez da leitura. Então, o que isso quer dizer? Existem algumas construções sintáticas que podem causar ambiguidades no leitor. E com isso compromete a fluidez da leitura e do entendimento ali, lógico, do texto. Então, esses erros de construção sintática são analisados pelos avaliadores aí da prova. E quanto aos desvios gramaticais, né, o que é preciso estar atento? Primeiro, as convenções da escrita, que é a acentuação, a ortografia, uso de hífen, emprego de letras mais separação silábica, né? Translineação, que seria continuar a palavra na linha de baixo aí, né? Então, prestar atenção a esses itens. Eu sei que a oficina é de redação, a gente não conseguiu trabalhar esses itens com vocês, mas se for o caso, eu posso disponibilizar essa apresentação para vocês depois, com essas informações, que eu acho que é válido vocês retomarem ou estudarem aí esses pontos gramaticais, que a gente não conseguiu abordar, infelizmente, né? Para, enfim, que vocês evitem diminuir aí a nota de vocês nessa competência. E agora, sim, para quem, né, ainda não pôde ter acesso de alguma forma a essas informações, ter
elas em mente na hora de escrever aí a redação de vocês, tá? Então, prestar atenção nas convenções da escrita, prestar atenção também nos desvios gramaticais, que é em relação à regência verbal e nominal, a concordância verbal e nominal, a pontuação, paralelismos, que são relações de semelhança que a gente estabelece entre as frases e entre os parágrafos, nesse caso, entre as frases ou períodos, e emprego de pronomes e crase, né? Então, esses são itens que não vão passar batido pelo avaliador na hora de corrigir a sua prova, tá? Também prestar atenção nos desvios de escolha de registro, que é a adequação à modalidade escrita formal, isto é, a ausência de uso de registro informal e ou marcas de oralidade, né? Então, se é um texto formal, a gente precisa evitar qualquer marcas aí de oralidade no texto. E, por último, né, evitar desvios de escolha vocabular. O que seria isso, né? Seria um emprego de vocabulário preciso, o que significa que as palavras selecionadas são usadas em seu sentido correto e são apropriadas ao contexto em que aparecem. Então, aqui diz respeito àquelas palavras que muitas vezes são escolhidas ali para compor o texto, mas que podem gerar uma ambiguidade também ali, porque muitas vezes o sentido não está de acordo com que vocês, com que a gente gostaria de dizer, né? Dito isso, podemos ir para a próxima competência. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Se alguém tiver alguma dúvida, vocês podem me interromper, tá, gente? Eu sei que é chato, assim, sem ser ao vivo, né? Mas vocês podem me interromper, tá? Beleza, Camila. Então, vamos lá, vamos seguindo. A segunda competência seria compreender o tema e não fugir do que é proposto. Essa é uma competência importantíssima, e não que as outras não sejam, né? Mas é algo que o professor Fábio já frisou, quer dizer, frisa bastante, e eu gostaria de reforçar isso com vocês, da importância de compreender muito bem o tema, né? Então, essa competência, ela tem a ver com as habilidades integradas, tanto da leitura quanto da escrita. Então, por isso que é importante a gente ler com atenção a proposta de redação, ler os textos motivadores com muita atenção, seguir aquele script do roteiro de redação, né? Qual é o tema, o que eu penso sobre o tema, quais são os meus argumentos, né? E também estruturar o seu texto, que eu vou explicar melhor na próxima competência, né? Mas é muito importante essa etapa aí da redação, que é pensar sobre o tema, porque a fuga do tema proposto zera a prova, né? Então, vou ler aí com vocês os níveis, né, de pontuações atribuídas para o desempenho, mas de antemão eu já gostaria de frisar isso para você, frisar essa questão aí, né? Então, 200 pontos. Desenvolve o tema por meio de argumentação consistente, a partir de um repertório sociocultural produtivo e apresenta excelente domínio do texto dissertativo argumentativo. Então, assim, vai receber 200 pontos
aquele aluno que tem uma bagagem, um repertório capaz enfim, produzir isso sem argumentações previsíveis. E, além disso, apresenta um excelente domínio de um texto dissertativo argumentativo, né? Que seria expor a sua tese e apresentar argumentos convincentes para sustentar essa tese a respeito de um tema, né, de um recorte aí, sobre um assunto mais amplo. E quem, aí no segundo nível, que é pontuado, desenvolve o tema por meio de argumentação consistente e apresenta bom domínio do texto dissertativo argumentativo com proposição, argumentação e conclusão. Semelhante ao primeiro, né? No primeiro eles frisam bastante essa questão do repertório sociocultural produtivo, né? Que vale lembrar, é um ponto que o professor Fábio também já comentou, da importância da gente ler bastante, procurar estar sempre antenado nos assuntos, justamente para que a gente tenha repertório na hora de produzir um texto, né? Então, e também consiga produzir uma argumentação que não seja tão previsível aí no texto, né? Então, essa seria mais ou menos a diferença entre uma competência com 200 pontos de uma competência que foi classificada com 160 pontos, né? Digamos. O terceiro nível é de desempenho. Desenvolve o tema por meio de argumentação previsível e apresenta domínio mediano do texto dissertativo argumentativo, com proposição, argumentação e conclusão. Então, aqui é um nível mediano dessa argumentação a respeito da tese. O quarto nível, desenvolve o tema recorrendo à cópia de trechos dos textos motivadores ou apresenta domínio insuficiente do texto dissertativo argumentativo, não atendendo à estrutura como proposição, argumentação e conclusão. Então, aqui tem duas coisas, né, que eu gostaria de falar com vocês. Primeiro, é quando eles colocam recorrendo à cópia de trechos dos textos motivadores. Então, não é que a gente não possa recorrer a esses textos motivadores, mas você basear a sua argumentação apenas ali nesses textos motivadores é o que não seria apresentar um argumento consistente, porque eles querem verificar justamente o seu repertório sociocultural, então, ou, enfim, sua bagagem de vida, né? Então, nesse caso, vale essa consideração aí sobre os textos motivadores. E o segundo é quando ele diz que apresenta domínio suficiente do texto dissertativo, não atendendo à estrutura como proposição, argumentação e conclusão. Então, aqui, se essa é uma competência que avalia as habilidades integradas de leitura e escrita, precisa uma organização, um pensamento e a defesa de um ponto de vista. E isso precisa estar organizado e muito claro no seu texto. Então, a pessoa, isso compromete a nota aí nessa competência. O próximo nível. Apresenta o assunto tangenciando o tema, ou demonstra domínio precário do texto dissertativo argumentativo,
com traços constantes de outros tipos textuais. Então, o que seria aí tangenciar o tema, né? Uma coisa é o tema, que a gente é um recorte de um assunto muito amplo, muito mais amplo, e que você precisa se ater ali àquele recorte e pensar sobre aquele recorte desse assunto mais amplo e elaborar a sua tese, os seus argumentos, né, a partir aí do seu ponto de vista. E isso seria, né, a grosso modo, o tema aí, né, que já foi bastante trabalhado pelo professor Fábio. E tangenciar o tema seria falar sobre esse assunto mais amplo e não abordar o recorte, que seria o tema específico dado pela proposta de redação. Então, se a gente, como um exemplo, se a gente pegar uma redação que fala sobre um tema que foi proposto aqui, sobre a manipulação dos dados, né, da internet, como os dados da internet, né, manipula aí o usuário, seria falar da internet, de coisas outras que não o fato desses dados manipularem o usuário. Né? Então, tangenciar o tema passar perto ali, né, do recorte que a proposta de redação faz para o candidato. Tá? Então, o último nível aí, fuga ao tema ou ao não atendimento à estrutura dissertativa argumentativa, e nestes casos a redação recebe nota 0 e é anulada. Então, está escrito, assim, está muito claro aqui, né, nesse segundo item aqui, né, nessa segunda competência, que a redação é anulada caso o candidato não fuja totalmente ao tema, não consiga abordar nem o assunto mais amplo acerca daquele recorte que foi feito, que é a proposta de redação. Pode passar, Fábio. Então, quais são aí as dicas ou as recomendações, né, feitas? E aproveitando também para revisar essa questão aí com vocês. Então, primeiro, leia com atenção a proposta da redação e os textos motivadores, para compreender bem o que está sendo solicitado. Segundo, evite ficar preso às ideias desenvolvidas nos textos motivadores, porque elas foram apresentadas apenas para despertar uma reflexão sobre o tema. Então, de novo, elas ficar preso, a defesa do seu ponto de vista apenas com os textos motivadores aí, né? Porque o intuito dela é despertar uma reflexão que te ajudará a construir a sua argumentação. O terceiro item aí, reflita sobre o tema proposto para definir qual será o foco da sua discussão. Isto é, para decidir como abordá-lo, qual será o ponto de vista adotado e como defendê-lo. Novamente, aqui seria o roteiro de redação, né? Fazer as leituras dos textos, se perguntar qual é o tema, o que pensa sobre o tema e estruturar isso, estruturar como é que você vai escrever a sua redação a partir disso. Utilize informações de várias áreas do conhecimento, demonstrando que você está atualizado em relação ao que acontece no mundo. Essas informações devem ser pertinentes ao tema e usadas de modo produtivo no seu texto.
evidenciando que elas servem a um propósito muito bem definido, ajudá-lo a validar seu ponto de vista. Isso significa que essas informações devem estar articuladas à discussão desenvolvida em sua redação. Então, aqui, novamente, eles querem avaliar, né, o seu repertório, as suas experiências, né, os seus pontos de vista, e como é que você consegue argumentar a respeito disso, a respeito dos dos pontos de vista, né? Aí, no ponto de vista, né, no caso, que é uma tese a ser defendida. E, por último, mantenha-se dentro dos limites do tema proposto, tomando cuidado para não se arrastar do seu foco. Este é um dos principais problemas, se caso duas situações podem ocorrer: fuga total ou tangenciamento do tema. Então, é o que já foi discutido, né, para realmente tomar bastante cuidado, seja no momento de escolher aí os argumentos, de estruturar o seu texto, sempre ter em mente aí o recorte, o tema, para você não fugir dele. Então, podemos passar, Fábio, para a próxima competência. Gente, dúvidas? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar, tá? Não? Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo até aqui? Bom, vou seguir. Então, a terceira competência: selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Né? Então, primeiro, bom, antes de falar aí sobre os níveis, aqui seria a estrutura, né, do texto. Como é que a gente organiza tudo? Como é que eles avaliam qual foi a sua seleção, como você relacionou uma ideia com a outra, como é que essas informações, essas ideias foram dispostas aí ao longo do seu texto, e além disso também, quais as informações que você trouxe para o seu texto, para defender o seu ponto de vista, né? Então, apresentando aí os seis níveis de desempenho. O maior aí, né, apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema proposto de forma consistente e organizada, configurando autoria em defesa de um ponto de vista. Eu só gostaria de destacar essa questão do configurando a autoria, principalmente, porque aqui a autoria não é você apresentar ideias inovadoras no sentido enfim, algo completamente novo, né? É algo que já foi trabalhado aqui, mas que eu retomo. Seria apresentar o seu ponto de vista, mas utilizando exemplos existentes no mundo, né? Coisas que concretas, que a gente pode verificar enfim, no nosso dia a dia, ou historicamente, que seja, mas que sejam capazes de sustentar aí o seu ponto de vista. Então, isso é algo, a articulação desses fatos e opiniões, de maneira consistente aí para defender o seu ponto de vista, que é bastante, onde o aluno pontua bastante aí nessa competência. Tá? Então, o segundo nível aí apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema de forma organizada, com indícios de autoria em defesa de um ponto de vista.
né? Então, novamente, como é que você articula aí os fatos e as opiniões, né, relacionados ao tema, a esse recorte aí da redação. Porém, aqui apresenta indícios de autoria, né? Então, no terceiro nível aí, apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema, limitados aos argumentos dos textos motivadores e pouco organizados, em defesa de um ponto de vista. Então, nesse nível, a gente já começa a verificar uma uma falta de organização, de certa forma, no texto, né? É como se os fatos, as opiniões e as informações não estivessem tão claras ali e tão organizadas no texto. Então, quarto item, apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema, mas desorganizados ou contraditórios e limitados aos argumentos dos textos motivadores, em defesa de um ponto de vista. Então, é uma articulação aí das ideias que apresenta contradições, né? Então, já é uma problemática aí na hora de você sustentar a sua tese. E, por último, aí, apresenta informações, fatos e opiniões não relacionados ao tema e sem defesa de um ponto de vista. Então, se você apresentar uma ideia completamente diferente aí, do tema, né, e que não defende o seu ponto de vista em relação a ele, a esse tema, a esse recorte sobre um assunto mais amplo, você pode ter essa competência. Então, quais são aí as recomendações, né, do caderno aí do candidato, né, do Enem? É para que você reúna todas as ideias que lhe ocorrerem sobre o tema e depois selecione as que forem pertinentes para a defesa do seu ponto de vista, procurando organizá-las em uma estrutura coerente para usá-las no desenvolvimento do seu texto. Então, aqui seria aquela etapa do roteiro de redação, né? Então, verifique se informações, fatos, opiniões e argumentos selecionados são pertinentes para a defesa do seu ponto de vista. Na organização das ideias selecionadas para serem abordadas em seu texto, procurem definir uma ordem que possibilite ao leitor acompanhar o seu raciocínio facilmente. Então, aqui vale uma observação, que é também prestar muita atenção nessa linha de raciocínio ao longo do texto, né? Não só no parágrafo, em como é que você vai desenvolver a ideia central do parágrafo, mas como é que todos esses parágrafos eles se organizam de forma a manter uma sequência lógica, né, em defesa aí do seu ponto de vista. Então, o próximo item aí, examine com atenção a introdução e a conclusão, para ver se há coerência entre o início e o fim. Também observe se o desenvolvimento de seu texto apresenta argumentos que convergem para o ponto de vista que você está defendendo. Então, aqui é sempre observar o parágrafo inicial e o final, né, que seria a introdução e a conclusão. Como já foi trabalhado, né, em outros encontros,
na introdução, a gente já contextualiza ali o tema, já há essa possibilidade, né, de contextualizar o tema, de apresentação do ponto de vista e também dos argumentos que serão desenvolvidos nos parágrafos seguintes. Então, no último parágrafo, aí no caso, lá na conclusão, a ideia é rever se de fato está coerente a sua linha argumentativa, o seu raciocínio ao longo do texto, para que você evite perder pontos nessa competência. E, por último, aí, evite apresentar informações, fatos e opiniões soltos no texto, sem desenvolvimento e sem articulação com as outras ideias apresentadas, né? Então, se você, na introdução, apresentou um argumento, procure desenvolver esse argumento nos parágrafos seguintes, né? No desenvolvimento, explicar em um determinado parágrafo do desenvolvimento uma ideia que não tenha relação aí com a sua tese, com o que você busca defender, né? Então, dito isso, vamos para a quarta competência. Gente, dúvidas? Tranquilo. Tranquilo? Então tá bom. Então tá. Então, a quarta competência diz respeito ao conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Então, aqui é uma competência que avalia os elementos coesivos do texto, que também foram trabalhadas, né? Também foram trabalhados em um dos encontros aí, né, pelo professor Fábio. Bom, então, o que diz aí os níveis de desempenho? 200 pontos para quem articula bem as partes do texto e apresenta repertório diversificado de recursos coesivos. Então, ao longo do texto, né, ao desenvolver aí a sua tese, a sua argumentação, a sua linha de raciocínio, os elementos coesivos, eles ajudam a gente a ligar uma informação à outra. Então, por isso, essa apresentação de um repertório diversificado de recursos coesivos, né? Porque eles são necessários na hora de articular o seu texto, ou um texto, ou o nosso texto, né? Então, um texto que apresenta essa diversificação de recursos coesivos tem uma pontuação alta aí nessa competência. Então, 160 pontos para quem articula as partes do texto com poucas inadequações e apresenta repertório diversificado de recursos coesivos. Então, aqui já apresenta, né, uma quantidade maior de inadequações, né, no caso, ou apresenta inadequações, né. Então, 120 pontos para quem articula as partes do texto de forma mediana, com inadequações e apresenta repertório pouco diversificado de recursos coesivos. Então, aqui são aqueles textos que apresentam, sim, elementos coesivos, mas em um momento ou outro, né? Então, acaba tendo uma pontuação, acaba tendo aí o desempenho nessa competência comprometido. 40 pontos articula as partes do texto de forma precária. Então, seria aquele texto em que o candidato ele desenvolve aí as suas ideias, mas sem ou com
um mínimo de recursos coesivos aí, né, para articular e deixar as ideias mais claras, né? E 0 pontos é quem não articula as informações, né? De jeito nenhum. E aí acaba não pontuando nessa competência. Então pode passar, Fábio. Esse é grandão, mas, enfim, vale a pena a gente falar sobre ele, né? Essas recomendações. A primeira delas é sobre a estruturação dos parágrafos. Um parágrafo é uma unidade textual formada por uma ideia principal, a qual se ligam ideias secundárias. No texto dissertativo ou argumentativo, os parágrafos podem ser desenvolvidos por comparação, por causa-consequência, por exemplificação, por detalhamento, entre outras possibilidades. Deve haver uma articulação entre um parágrafo e outro. Então, basicamente, rapidamente, porque, né, já são 9:10, também tem mais uma competência para a gente conversar, mas um parágrafo ele apresenta aí uma ideia central e, a partir dela, ideias secundárias e que podem ser desenvolvidas de várias formas, né? Tanto eu posso comparar a uma ideia secundária, a ideia principal, eu posso apresentar exemplos, detalhamentos da ideia central. Então, existe aí existem possibilidades de eu desenvolver esse parágrafo de maneira diferente. E essas possibilidades de desenvolvimento, elas acontecem através dos elementos coesivos, né? Então, isso é avaliado aí nessa estrutura dos parágrafos pelos avaliadores. O segundo ponto aí é a estruturação dos períodos. Pela própria especificidade do texto dissertativo argumentativo, os períodos do texto são, normalmente, estruturados de modo complexo, formados por 2 ou mais orações, para que se possa expressar as ideias de causa-consequência, de contradição, de temporalidade, comparação, conclusão, entre outras. Então, aqui são aquelas frases que possuem, né, mais de uma oração, e que a gente faz essa articulação, seja pela pontuação, né, vírgulas, ponto e vírgula, no caso, ou através de elementos coesivos, né, como as conjunções aí, né, que dá entre uma frase, uma oração e outra, um sentido que pode ser de temporalidade, de comparação, de conclusão entre uma e outra. Então, isso é avaliado aí isso é avaliado na redação, pelos avaliadores. O terceiro item aí é a referenciação. Então, as referências a pessoas, coisas, lugares e fatos são introduzidas e depois retomadas, à medida em que o texto vai progredindo. Esse progresso pode ser realizado mediante o uso de pronomes, advérbios, artigos e vocábulos. Então, a referenciação é quando eu já apresentei só um momento, gente. Ai, desculpe, pronto. Então, só um minuto. O telefone tocando aqui, desculpe a interrupção. Então, novamente, a referenciação
é quando eu já citei aí uma pessoa, um lugar, algo, e eu preciso retomar esse meu referente. Então, eu faço isso através do quê? Através dos pronomes. Eu retomo, por exemplo, uma pessoa uma mulher pelo pronome ela, outros pronomes, eu retomo com alguma expressão que traz alguma informação dessa pessoa. Então, a referenciação seria isso, seria a retomada de algo já dito no texto, e que também é verificada aí pelos avaliadores na correção da prova. E também verifique se o elemento coesivo utilizado estabelece a relação de sentido pretendida. Então, o que acontece? Muitas vezes, a gente observa, né, que alguns elementos coesivos escolhidos ali passam uma ideia contrária do que a pessoa quer dizer, né? Então, por mais que o leitor ele consiga compreender aí o que a pessoa quis dizer, em alguns casos, em outros não, né? Mas mesmo que o leitor compreenda essa relação entre uma frase e outra, que os elementos coesivos fazem, né, de ligar uma ideia com a outra, uma frase com a outra, ele precisa estar de acordo com aquilo que você realmente quer passar. Porque pode ser, como eu já disse, que o leitor entenda, mas pode ser que não, né? E mesmo assim é caracterizado um desvio aí, né, gramatical. Então, resumindo, né, em relação a essa competência, na elaboração da redação você deve evitar sequência justaposta de palavras e períodos sem articulação. Então, se eu for construir um período, uma frase, eu preciso articular, preciso apresentar ponto a ponto, de maneira lógica e articulada as ideias, né, seja numa frase ou num parágrafo, né? A ausência total de parágrafos na construção do texto. Então, seria um texto, um bloco só, né? Não seriam aqueles textos que não apresentam essa separação entre parágrafos aí, né? Emprego de conector, preposição, conjunção, pronome relativo, alguns advérbios e conjunções adverbiais que não estabeleça relação lógica entre dois trechos do texto e que prejudique a compreensão da mensagem. Então, novamente, né, é você adotar um conectivo que, enfim, quer dizer, passar uma ideia de conclusão, mas na realidade o que você quer dizer é outra coisa que não conclusão. Então, tomar cuidado, né, sempre procurar rever, estudar esses conectivos, né. E, por último, aí, repetição ou substituição inadequada de palavras sem se valer dos recursos oferecidos pela língua. Pronome, advérbios, artigo e sinônimo. Então, seria isso, né? Você repetir uma palavra ou substituir o sentido de algum quer dizer, referenciar algo que já foi dito, mas com um sentido que não condiz com aquilo que você quer dizer. Então, prestar atenção nisso, nessa competência. E, finalmente, aí a última competência, o último critério aí de avaliação da redação seria o respeito ao direito, né, ou aos direitos humanos, no caso, né. Então, receberá 200 pontos quem elabora muito bem proposta de intervenção detalhada, relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto. Então, o que eles pedem aí, detalhamento,
relacionado ao tema, e a articulação dessa proposta detalhada à discussão desenvolvida no texto, né? Aos argumentos que você desenvolveu ao longo do seu texto. Eu vou seguir, e aí no momento da dica eu falo um pouco mais sobre... tudo bem, você já passou, então já vou falar, Fábio. Não, tudo bem, você já voltou, então... Eita! Pode passar, pode passar. Isso. Vou falar sobre, aproveitando esse item, para ficar mais claro aí, o que eles colocam aí, né, como dicas para uma boa intervenção aí, né, na sua conclusão. Então, ao elaborar sua proposta, procure responder às seguintes perguntas. O que é possível apresentar como proposta de intervenção para o problema? Então, eu preciso pensar uma intervenção possível para aquele problema que está sendo apresentado aí através desse recorte aí do tema, né? Na proposta de redação. A segunda pergunta é quem deve executá-la. Então, em que esfera, né, essa proposta, né, de intervenção para essa problemática, quem que pode executá-la? Né? Em que esfera ela está? Seria numa esfera institucional? Né, o Estado, quer dizer, a União, Estado, municípios, em que esfera? Pode não ser pública, pode ser privada, né? Depende aí do tema que vai ser apresentado, né? Mas quem que pode executar de fato essa sua proposta, né, para o problema? A terceira pergunta que eles colocam é como viabilizar essa proposta? Então, como é que essas instituições, ou pessoas, ou entidades, que seja, como é que elas vão viabilizar a proposta que está sendo colocada aí na redação? A proposta que está sendo colocada por vocês. Então, esse é um outro ponto importante a se perguntar ou a se questionar na hora de pensar, de propor aí uma solução para o problema, né? Qual efeito ela pode alcançar? Né? Então, quais os efeitos previstos aí, né? Previamente, ela pode alcançar? E, por último, né, a quinta pergunta, que outra informação pode ser acrescentada para detalhar a proposta? Então, se houver alguma outra informação importante e que ajude a explicar melhor essa proposta, ela deve ser dita. Tá? Ela deve ser explicitada no texto. Então, resumindo, seu texto será avaliado com base na composição e no detalhamento da proposta ao que você apresentar. Então, quanto mais detalhamentos, quanto mais detalhada for a sua proposta em relação a quem irá executar, como ela será executada, como é que se viabiliza essa execução e quais os efeitos que ela pode alcançar, quanto mais você especificar, né, que seriam essas perguntas que eles colocam aí como dicas, mais você irá pontuar,
nessa competência. Então, agora a gente pode voltar um pouquinho lá, Fábio, só para eu terminar de ler os níveis. Então, vamos lá. Então, novamente, receberá 200 pontos quem elabora muito bem a proposta de intervenção, detalhada, relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto. Né? Foi o que eu acabei de explicar aí. Né? Receberá 200 pontos. Receberá 160 pontos quem elabora bem a proposta de intervenção relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto. Então, aqui não é uma proposta que apresenta um nível de detalhamento muito grande, né? E por isso não receberá os 200 pontos. 120 pontos receberá quem elabora de forma mediana proposta de intervenção relacionada ao tema e articula a discussão desenvolvida no texto. Então, é isso, já é uma... Aí a gente percebe, né, uma gradação aí, né, desse nível de detalhamento da proposta na conclusão aí do seu texto. Então, receberá 80 pontos quem elabora de forma insuficiente proposta de intervenção relacionada ao tema ou não articulada com a discussão desenvolvida no texto. Então, essa elaboração insuficiente é quando alguém não deixa tão claro, tão clara a proposta de intervenção para aquele problema. Né? Então, recebe uma pontuação menor aí. Receberá 40 pontos quem apresenta a proposta de intervenção vaga, precária ou relacionada apenas ao assunto. Então, aqui a gente tem aí uma proposta muito vaga, que não se relaciona diretamente aí à tese, ao seu ponto de vista, de fato, e ao tema, que é a questão principal aqui, né? E 0 pontos quem não apresenta proposta de intervenção, ou apresenta proposta não relacionada ao tema ou ao assunto. Bom, então 0 é quando não se apresenta nenhuma intervenção, ou a intervenção não tem absolutamente nada a ver aí com o tema e o assunto que está sendo tratado, né, no texto. Né? Então, para a gente fechar aí essa competência, eu sei que a gente já está em cima no horário, eu só gostaria de colocar aí, pode passar, Fábio. Eu só gostaria de dizer, de falar, eu trouxe aqui, né, a gente trouxe aqui para vocês, que é considerado, né, o que é esse respeito aos direitos humanos, né? O que a gente deve considerar na hora de propor uma solução aí para o problema? Então, para a avaliação das redações, são considerados os seguintes princípios norteadores dos direitos humanos, pautados no artigo 3º da Resolução número 1, de 30 de maio de 2012, o qual estabelece as diretrizes nacionais para a educação em direitos humanos. Então, quais são elas? Quais são as diretrizes que o Enem considera aí na hora de avaliar? Seria a dignidade humana, a igualdade de direitos, reconhecimento e valorização das diferenças e diversidades, laicidade do Estado, democracia na educação,
transversalidade, vivência e globalidade, sustentabilidade socioambiental. Gente, eu gostaria de detalhar cada uma delas, mas a gente está em cima, né, do horário, Fábio. Mas, enfim, de qualquer forma, se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode conversar a respeito, né? Então, aqui é evitar insultos, enfim, a pessoas, evitar aquela coisa de fazer justiça pelas próprias mãos, sem considerar os direitos estabelecidos, né, pelo país, né, pelas instituições. Então, é evitar esse tipo de comentário ou de julgamento, né? Assim como julgamento de crenças, de gênero, de etnias. Então, isso que a gente precisa evitar. Então, para concluir, pode passar, Fábio. Só mais um segundo. Acho que deu um ruim lá no celular dela. Bom. Deixa eu voltar aqui para a apresentação um pouco. O último, eu vou falar rapidamente, aí eu retomo alguns pontos que eu queria retomar. O último ponto que ela ia abordar era a questão da prática e de avaliação. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo ok aí? Me dá um alô para ver se vocês estão me ouvindo, se eu estou falando só com a tela aqui. Tá legal. Sim. O último ponto era como é que se divide, é um assunto que circula bastante também, na hora da correção, como é que acontece a correção da prova. Não é aleatória também, você tem pelo menos 2 avaliadores, e que são cegos, né, ou seja, nenhum deles acessa a avaliação do outro, e o sistema, que é o modo como é organizado o processo, ele junta as 2 avaliações e compara uma com a outra para ver se elas não têm uma discrepância, se esses critérios todos foram apontados, corrigidos de uma forma mais ou menos igual. Se não tiver nenhuma discrepância, eles pegam a média e essa é a sua nota. Se houver alguma diferença muito radical, a Vi voltou. Vi? Oi, gente, desculpa, problemas técnicos. Você está explicando aí a coisa do avaliador, mas quer finalizar? E aí eu retomo no final? Ah, sim. Pode ser? Não, pode retomar aí esse slide? Pode. Tá, então eu estava falando aqui para eles, quando há uma discrepância, quando há uma diferença, uma distância entre a avaliação do avaliador, dos 2 avaliadores, aí chama-se um terceiro para tirar a prova e ver se essa diferença persiste, e aí dificilmente a diferença vai persistir. De um modo geral, essa é a estrutura da correção. Eu vou avançar então, deixa eu ver se tinha mais alguma coisa aqui no final. A redação, antes desse slide aí, sobre a nota da redação, esse slide. É isso que eu ia comentar. Não sei se chegou a comentar esse slide. Não falei dele, não passei por ele. Se quiser comentar, pode comentar. Ah, tá. Aí a gente já faz o fechamento nele aqui, porque esse slide é importante a gente, enfim, conversar um pouquinho sobre ele, porque aqui estão os aspectos que fazem
fazem um candidato zerar a redação. Então, fuga total ao tema, zera a redação. A não obediência à estrutura dissertativa argumentativa também zera a redação. Então, se é um texto dissertativo argumentativo que pede uma formalidade e pede que o candidato discorra sobre o seu ponto de vista e apresente uma tese, você precisa apresentar isso no texto, de acordo com aquela estrutura que a gente já, enfim, trabalhou ao longo dos encontros. Uma terceira coisa aí, a extensão total de até 7 linhas também zera a redação. Então, precisa, para construir um texto dissertativo argumentativo com menos de 7 linhas, acaba sendo, enfim, zerado, porque como é que você apresenta tema, tese, argumenta, apresenta uma proposta em 7 linhas? Então, é um número aí que eles estabeleceram para zerar, que zera a sua redação. Cópia integral de textos da prova de redação ou do caderno de questões. Isso também é uma coisa que não pode. Você não pode copiar integralmente um texto que está ali, né, na prova. Você pode até comentar sobre ele, mas copiar, não. Impropérios, que seriam insultos, né? Desenhos e outras formas propositais de anulação em qualquer parte da folha de redação. Então, assim, na folha de redação é só a redação. Não pode colocar, não vai rubrica, não vai assinatura, não pode fazer desenho, carinha no final. Isso não pode ser feito porque o avaliador pode zerar a sua redação. Números ou sinais gráficos fora do texto e sem função clara. Então, enfim, é somente a redação na folha de resposta ali, né? E texto predominantemente ou integralmente em língua estrangeira, também não pode. E nem híbrido. Por exemplo, eu não posso escrever algumas palavras numa língua e outras palavras em outra. Isso também zera a redação. E a folha de redação em branco mesmo que haja texto escrito na folha de rascunho. Então, não adianta escrever um rascunho. É necessário passá-lo para a folha de resposta, senão não será considerado. Bom, é isso, Fábio. Esses são os recados aí. Eu sei que é muita coisa para a gente tratar em um encontro, mas é basicamente isso. De certa forma, apesar de ser muita coisa, é importante, né, a gente passar por esses critérios aí, que isso ajuda muito na hora de fazer a prova, né? Massa. Muito legal, muito bom. Muito obrigado, Vivi. Eu vou fazer alguns comentários rápidos e aí a gente fecha. Então, assim, porque no início eu disse que esse encontro especificamente é uma espécie de síntese, quer dizer, uma espécie de resumo, não porque seja de fato um resumo da oficina, mas porque os critérios de correção, eles são a base da oficina. A gente não foi lá e coisas da nossa cabeça que a gente achou legal, vamos colocar ali para ver como é que se escreve o texto. Não. Existe um saber que é cobrado de vocês. E que saber é esse? Vocês precisam saber o que na hora de escrever um texto. E eles deixam ali claro, é uma coisa objetiva, não é um negócio que
aleatório, à toa ou por acaso. Aliás, esse é um ponto importante que a professora Vivi passou, e eu acho fundamental a gente frisar que todos os elementos que aparecem na prova, quando você está ali se dispondo a enfrentar uma dissertação desse tipo, que não é pouca coisa, é um exercício denso, vocês já sentiram isso ao longo do processo aí de vocês, tenho certeza, a densidade que é e a dificuldade que é a gente expressar com clareza, com precisão, com síntese a nossa ideia, o nosso pensamento, a nossa argumentação. Quando a gente está lidando com isso, quando a gente se propõe a enfrentar isso, a gente olha lá os textos bases, mas em toda a prova, nada que aparece ali na prova é aleatório, à toa, é abstrato, ou seja, não tem uma concreticidade, não tem uma materialidade, ou está por acaso na prova, né? Então, pensa lá no último critério, que é o de intervenção, ou de respeito aos direitos humanos. Existe uma diretriz para dizer o que é respeitar os direitos humanos ou o que não é respeitar os direitos humanos. E aí alguns itens como, sei lá, laicidade do Estado. O Estado é laico, a gente não pode chegar e propor uma intervenção que diga o Estado tem que rezar para poder fazer chover no Pantanal e aí vai acabar com os incêndios no Pantanal. Não dá, é uma intervenção que não é aceitável. O vestibular não vai aceitar isso. E é bom que não aceite mesmo, embora algumas pessoas aceitem. A questão aqui é que existe um critério, e esse critério é objetivo, e é importante a gente estudar esse critério, ou seja, saber o que diabos estão cobrando da gente na prova dissertativa. E aí a oficina é um pouco esse panorama geral, esse panorama amplo, mas que vai abordando questões mais ou menos pontuais. E aí a gente vai fazendo escolhas ao longo do processo, né? Então, por exemplo, não aprofundamos questões gramaticais, que era a questão que a Vivi estava falando no primeiro critério. Mas tem um encontro sobre acentuação gráfica, que eu não fiz com vocês, porque a gente acabou priorizando outras coisas, mas que é um negócio absolutamente ridículo de resolver. Você resolve numa penada, numa sentada, você faz meia dúzia de exercícios e nunca mais perde ponto com acentuação gráfica. E está dentro desse critério de questões gramaticais. Mas por uma questão de tempo, de escolha, de afinidade aqui, o que me interessava anotar com vocês é o fato de que o texto, e isso é uma coisa recorrente nessa oficina, todo ano que eu passo por ela, o texto é uma estrutura que acontece muito antes, isso para mim é o fundamental aqui, que a gente perceba e leve para o processo de escrita ao longo da vida. O texto não é uma coisa que acontece ali na hora, quando você senta para escrever a redação e vem o Espírito Santo, Deus, Jesus, quem você quer, e baixa ali e você vai escrever. Não é isso que acontece. Não é um aparecimento. Texto é uma construção prévia, anterior. Além de ser esse exercício, né? Você não aprende a nadar teoricamente, com alguém falando como é que você faz, tem que se jogar na piscina e braçar lá para ver como é que acontece e como é que você vai desenvolver o seu jeito de nadar. Com o texto é a mesma coisa, você que tem que se jogar no texto e se exercitar nesse processo. Mas esse se exercitar acontece antes do texto, antes de você pegar a canetinha lá e jogar a caneta, a tinta no papel, na hora da prova, você já pensou no texto, você já estruturou o texto, as suas ideias estão organizadas na sua cabeça, e todo o nosso processo aqui na oficina tem a ver com isso. Anota essa palavra aí, que talvez ela seja a mais importante de todo o nosso processo aqui, que é organização. Texto não acontece se você não se organizar, se você não organizar suas ideias, os seus argumentos, selecionar os seus pontos de vista e ver como é que você estrutura isso na escrita. Esse prévio, esse antes do texto, ele é muito mais importante, que essa organização, é muito mais importante do que o texto, se preocupar com o texto. O texto vai sair, vai acontecer se e somente se você se organizar. E aí, passar pelos critérios, passear pelos critérios de
de correção, que é o que a professora Vivi se propôs a fazer aqui com a gente hoje, tem a ver com isso, tem a ver com perceber que essa organização, ela acontece em torno de algumas questões que o vestibular objetivamente te cobra. Não é aleatório, não é à toa, não é por acaso, não é uma abstração. É uma avaliação que tem critério, que tem apontamento e que tem diretriz. Ele te aponta para algum lugar, você precisa ir para aquele lugar, então precisa entender que lugar é esse. Esse lugar está nesses critérios de correção. Então, se quiserem revisitar a apresentação, revisitar os critérios, procurar saber mais, comparar, por exemplo, vai na internet agora, depois de assistir isso, depois de ver isso, vai na internet e vê critério de correção da FUVEST, critério de correção da Unicamp, e compara com esses aqui. Isso é uma forma de estudar também. Mesmo que você não vá prestar a Unicamp, como é que a Unicamp cobra os critérios de redação deles? Isso está lá, tem no edital. Todo edital, todo ano sai os critérios de avaliação. Então, era um pouco esse o nosso horizonte, o nosso intuito, a nossa intenção. Posto isso, eu só queria, então, agradecer muito a presença de vocês e a atenção de vocês aqui. Eu acho que a gente aprendeu muito com vocês. Essa experiência online vai deixar marcas históricas aí, muitas coisas, enfim, interessantes, outras nem tanto, mas é um jogo muito diferentão do que a gente faz todos os anos presencialmente. É o próprio caráter de oficina mesmo, né, que é vocês escrevendo. Presencialmente isso ganha uma outra conotação, porque tem a caligrafia de vocês, em primeiro lugar, tem toda uma coisa de presencial que aqui a gente perde muito de uma forma ou de outra, mas ganha outras coisas também, faz parte do processo. Dizer também que qualquer questão ou algo que a gente possa ajudar com dúvida ou com qualquer outro comentário ou qualquer outra questão pertinente ao vestibular, vocês podem procurar a gente lá no grupo, o e-mail vocês têm aí, a gente continua ativo com o e-mail da oficina, a gente segue à disposição. Tá legal? Tudo bem? O Gustavo vai ter futuramente a mesma oficina. Todo ano eu faço, Gustavo, mas primeira vez que eu faço online, né? Ano que vem provavelmente tem a perspectiva sombria aí sobre o processo de vacina e de saída dessa crise sanitária. Então, é muito provável que ano que vem a gente siga aí com bastante elementos virtuais, por assim dizer, mas não temos. De todo modo, vai ter. Agora, se vai ser online, se vai ser presencial, ou que formato híbrido, de repente, a gente pode inventar, isso ainda fica em suspenso, mas no segundo semestre do ano que vem, provavelmente eu volto, se eu não tiver desaparecido da face da Terra. Capaz, Jesus. Jesus. Tá bem? Encerramos, então. Fechou a conta. Tudo certo e nada resolvido. Muito boa sorte aí para quem for prestar os vestibulares. Estamos na ansiedade de saber o que vai cair de temas de dissertação, mas é uma ansiedade bastante normal, faz parte do jogo, e seja como for, o tema importa pouco, porque sobre qualquer tema a estrutura é a mesma, é você desenvolver o seu raciocínio em cima desse jogo. Tá joia? Então fechamos. Até uma próxima vez. Beijos, abraços. Gente, um beijo para vocês. Eu também gostaria de desejá-los boa sorte aí nas provas e reforçar isso que o
o Jesus disse, de que se vocês precisarem da gente, contem conosco, mandem mensagem aí. E o que a gente puder ajudar, a gente ajuda, tá bom?